Olha, Fernando, eu comecei a trabalhar muito jovem ainda, o que aconteceu também com meus irmãos, Vianney e Assis. E na época, a Diocese de Afogados, né, aqui de Afogados da Engazeira, ela era quem administrava a Escola Gráfica, o Cine São José, Central Telefônica e também a Rádio Pajeú, né? E através do meu irmão Vianney, que era operador do Cine São José, trabalhava também na Rádio Pajeú, era controlista, como nós chamávamos antigamente, né? Hoje é controle de áudio, essas coisas todas. E eu comecei com o Vianney eu não iria trabalhar, né? Mas a preencher os horários vagos, porque eles, na realidade, Vianney e Assis, meus irmãos, é que me deram uma sustentação realmente muito grande, porque meu pai saiu de casa muito cedo. E a gente começou a trabalhar no Cine São José, aprendendo a operar máquinas do Cine São José. Depois passei pela Central Telefônica, onde também tive um período de aprendizagem. Ainda fui para a Escola Gráfica São José, onde trabalhei com Jonas, com Daniel, evangelista, que trabalhou no Banco do Brasil, data posterior. Seu Dinamérico Lopes, que era o responsável pela gráfica, Inácio, Jonas, tantos outros colegas que por lá passaram. E a gente trabalhava, não é que trabalhava, né? Porque a gente frequentava para aprender, para adquirir exatamente esse aprendizado, para prevendo o futuro. Então teve o Cine São José, teve a Central Telefônica, teve a Gráfica São José. E por último eu fui para a rádio. Eu fui para a Rádio Pajeú, levado através do meu irmão Vianney Galdino, que trabalhava na rádio, era controlista. E para começar a praticar na rádio, isso é difícil lembrar agora a questão do ano, mas é que de 70, perto de 70. Final de 60. Final de 60, início de 70, por aí. Eu tinha 12 anos de idade, né? E eu nasci em 53, quer dizer, se você for fazer uma conta aí, é 65, 70, nesse período aí. E a gente, à noite, estava no cinema. De manhã era escola, né? A gente tinha que estudar lá no ginásio industrial, ali perto da CEL. Lembro bem do professor Severino Carneiro, que era o professor de artes, que a gente chamava na época. Edivaldo, nosso amigo Edivaldo. Então a gente começou a ir para o cinema, para operar máquinas, não é? Agora isso tudo, Fernando Pires, tinha que haver uma autorização da diocese, ou seja, do bispo. Dom Francisco, na época, era quem dava essa autorização. Tinha que haver um responsável, no caso, por mim, era meu irmão Vianney, que já trabalhava na organização. Se responsabilizava por uma série de coisas exigidas pelo bispo. E aí a gente começou, né? De manhã tinha que ir para aula, tinha que estudar. E à tarde e à noite era para Gráfica, Central Telefônica, Cine São José e depois, posteriormente, veio a rádio. Foi quando a gente começou a trabalhar como controlista, juntamente com meu irmão Vianney. E a gente começou a trabalhar e passou um período não muito longo, porque
com a preocupação de fazer a coisa certa e de aprender rápido, porque também era uma das exigências que havia um período determinado para a gente passar ali aprendendo. E eu lembro que Barnabé Ramos, junto com o GG Araújo e outros locutores, o Geraldino da Estação, como era conhecido aqui em Afogados, tinha outro também que eu não lembro agora. Bom, então eu, como sempre gostei muito de futebol, sempre ouvindo as resenhas, ouvindo os noticiários dos clubes, eu fui convidado por Barnabé, que inclusive na época redigia e apresentava o programa de esportes na Rádio Pajeú. Ele conversou com Valdeci Menezes, que era responsável pela parte dos locutores ali do setor de locução, era Valdeci Xavier de Menezes. Do lado dos controlistas, como a gente chamava, né? O responsável era seu Dinamérico Lopes. Então, para você poder aprender ou chegar na parte do controle, tinha que ter a autorização de seu Dino. E para você ir para a locução, tinha que ter a autorização de Valdeci, do bispo na época, Dom Francisco. Aí eu redigia o programa de esportes, né, a convite de Barnabé. Ele disse: você gosta muito de futebol. E nesta época, só para observação, eu também fazia a seleção musical da rádio. Era numa máquina de datilografia. Na época era Fernando Souza que era o responsável pela programação, pela seleção musical, né? E então eu fui para auxiliar Fernando e comecei a fazer esse trabalho também, de selecionar a programação da rádio, fazer a programação da rádio. Programação extensa, muito grande. A quantidade de LPs, de discos, né, de vinil na época, era ficava uma altura enorme, porque ficava toda a programação do dia seguinte. Essa programação era feita na noite, devido ao tempo que levava para você selecionar, não repetir música, uma série de exigências que era feita pela direção da rádio, através do Dinamérico Lopes, que era o responsável pelo setor. Quem é o diretor na época? O diretor era seu João Gomes. Era seu João Gomes, o diretor na época. Trabalhava com minha amiga Jandira, que era secretária. Então Barnabé me convidou para começar a redigir o programa de esportes, alegando que eu gostava muito de futebol, principalmente de futebol. Ouvia muitas resenhas. A gente tinha um receptor na Rádio Pajeú, que você sintonizava a Rádio Globo, as emissoras do Rio, de São Paulo. Você sintonizava local, era som local, e era através da Globo que a gente redigia o noticiário nacional. Ouvia a Rádio Clube para redigir o noticiário do futebol pernambucano. E o local a gente tinha aquele contato com os clubes, Guarani e outros grandes clubes de Afogados da Engazeira. Então eu comecei a redigir o programa. Isso quando eu ia para a rádio, né? Tinha a questão de ir para a rádio, porque tinha também os outros compromissos. E em determinada época, para ser bem rápido, Barnabé chegou assim e disse: olha, hoje quem vai apresentar o programa com Fernando Souza, porque Fernando Souza, que era controlista, né, mas apresentava o programa de esportes. Fernando também era bastante conhecido aqui, é bastante conhecido aqui em Afogados, tricolor, torcedor de Santa Cruz. Então Fernando era um dos apresentadores do programa de esportes. E Barnabé chegou. Para mim foi uma surpresa grande, né? Quando ele disse: olha, hoje
você vai apresentar o programa de esportes com o Fernando Souza. Ele alegou que tinha um compromisso com eu não lembro se era uma reunião ou alguma coisa desse tipo. Era na rádio, na diocese, aliás, na sede da diocese. E ele tinha que sair mais cedo e não ia poder apresentar o programa de esportes e pediu. Aí eu fiquei assim porque eu questionei, né? Eu digo, olha, mas aí você está me convidando para apresentar o programa e as consequências que porventura possam ver com essa. Aí ele disse, não, eu já conversei com o Valdeci, já conversei com o João Gomes e a autorização já veio do bispo. Quer dizer, era uma hierarquia que tinha que ser obedecida pela organização, que também ainda hoje existe, né? Mas na época era uma coisa assim, tinha que ser degrau por degrau para a coisa acontecer. Então eu fui e apresentei o programa de esporte, eu e Fernando Souza. Coincidentemente, nesse dia que eu apresentei, o controlista era Vianney Galdino, que era meu irmão, né? É meu irmão, graças a Deus. E Vianney me deu uma força tremenda. Então eu apresentei o programa, no final recebi um abraço enorme do meu irmão, fui bastante cumprimentado pelo Fernando Souza. O Barnabé ligou para mim de imediato, me parabenizando e dizendo que a partir daquele dia eu seria o novo apresentador do programa de esportes da Rádio Pajeú. Aí eu fiquei feliz, fiquei contente, porque era uma área, ou é uma área que eu gosto muito. Estava trabalhando ali por amor, porque por amor à causa realmente. E aí começou a minha história na Rádio Pajeú. Aí foi quando a gente começou a diminuir o trabalho na gráfica, na própria central telefônica, no cinema, porque aí tinha a escola e meu compromisso com a rádio, a minha permanência na rádio aumentou. Então eu tinha que passar mais tempo lá, ter que fazer seleção musical, ter que redigir programa de esporte, ter que apresentar programa de esporte. E tinha a escola que eu não podia de maneira nenhuma deixar de frequentar, né? De ir para a escola. Eu estudava no ginásio Monsenhor Pinto de Campos, né? Frequentava a escola de artes também, o ginásio industrial. E aí a gente continuou, né? Trabalhando e, para minha alegria, eu fui efetivado como funcionário da rádio, como locutor. Permaneci como funcionário fechado, como a gente costuma dizer, carteira assinada, durante quase 5 anos, 4 anos e pouco meses. Mas minha permanência, o meu tempo de rádio, ele veio de 12 anos de idade. Depois eu fui para a CELP, né? Fui trabalhar na Companhia Energética de Pernambuco, na época a Companhia de Eletricidade de Pernambuco. Fui através de concurso, fui aprovado, comecei a trabalhar. E aí trabalhava CELP, trabalhava rádio. Continuei trabalhando na Rádio Pajeú, depois surgiram outras emissoras. Trabalhei na Rádio A Voz de Sertão de Serra Talhada, trabalhei na Rádio Transsertaneja aqui de Afogados da Engazeira, como todo mundo tem conhecimento, né? A nossa passagem pela Transsertaneja, apresentando o Fim de Tarde na Fazenda, apresentando o programa de esportes também, o Panorama Esportivo, Transsertaneja FM Esportiva. Os programas esportivos da Rádio Transsertaneja. Trabalhei na Rádio Asa Branca de Carnaíba e na equipe esportiva tive a felicidade de trabalhar com grandes amigos, grandes companheiros. Fui locutor esportivo durante muito tempo, transmitindo os jogos do Campeonato de Afogados, amistosos que eram realizados aqui em Afogados, Copa do Interior, transmitindo os jogos da seleção de Afogados da Engazeira, Copa do Interior.
E depois de um período muito longo, trabalhando em rádio, fazendo as coisas, aí fui morar em Recife, onde permaneço, residindo em Recife. E depois de muita dedicação ao trabalho, hoje estou aposentado e de bem com a vida. Olha, Fernando, a minha família é o maior orgulho, não é? Lamentavelmente hoje não tenho mais minha mãe, Dona das Dores Galdino, não tenho mais meu pai, Abdias Galdino, mas com certeza estão no bom lugar. Tenho meus 2 irmãos, Assis Galdino, que foi um pai para mim também, e o Vianney Galdino, pessoas que me apoiaram, me ajudaram, me incentivaram, me mostraram o caminho verdadeiro que devia ser seguido. Eles me educaram. Constituí a minha família, né? Constituí não, eu dei continuidade a uma família. Casei com Gorete Fonseca, filho de seu Zé Coió, de Dona Tila, aqui de Afogados em Gazeira. Meu relacionamento com Gorete, nesse casamento, 4 filhos maravilhosos. Cristina Kelly, que hoje é mãe. Kátia Celine, também casada, também mãe. Mário Vanderlei, e tem a caçula Iane Marques, né, que, para a alegria da família, minha, da mãe dela, de toda a família, dos 4 filhos, foi a que seguiu o caminho de praticar esportes. Cristina Kelly é assistente social, Kátia Celine é psicóloga, Mário Vanderlei é agrônomo, Iane está concluindo a educação física, mas Iane é atleta. Dos 4 filhos, foi a única que, como eu gostava muito e sempre gostei de esportes, a minha preferência é futebol, lógico. Iane começou na natação quando nós chegamos em Recife, em 1995. Iane começou a praticar natação no Náutico. E a gente saía com Iane 4 horas da manhã para ir para a piscina. Depois de um bom tempo, ela começou a praticar o pentatlo, que é o esporte que ela pratica até hoje. É a 5ª melhor atleta do mundo, né? Eu faço questão de salientar isso pela dedicação, pelo amor que ela tem pelo esporte e pelo que ela faz. Então, Iane hoje é o orgulho da família, eu acredito que seja o orgulho aqui de Afogados da Engazeira, do sertão de Pernambuco. Como eu costumo dizer, é uma matuta que hoje ocupa um espaço realmente merecedor de elogios. É a 5ª melhor pentatleta do mundo. É um negócio muito gratificante e que nos deixa bastante felizes. Então, são os 4 filhos, né? Cristina, que me deu uma neta linda, Larissa. A Kátia, também casada, me deu um netinho maravilhoso, meu amigo Pedrinho, que é uma figura. E hoje é com quem eu passo a maior parte do meu tempo. Tem Mário Vanderlei e Iane, como eu falei. Gorete, uma pessoa maravilhosa, que é a mãe dos meninos. Uma batalhadora, uma mulher que não se deixa vencer por nada neste mundo, sempre está lutando, sempre procurando oferecer o melhor para os filhos. E a nossa família é essa. Pode até parecer para alguns uma família que não é tão unida. Isso eu digo e fiz essa colocação devido ao tempo que nós passamos distantes uns dos outros. Eu morava em Afogados e eles moravam em Recife. Apesar da distância
ser pequena, a gente vivia assim, se comunicava, claro e evidente. Fernando, eu sou filho de Abdias Galdino e de Das Dores Galdino. Morava no sítio Dois Riachos, aqui de Afogados da Engazeira, ali pertinho do Jatobá, pertinho do Nazaré. E nasci no sítio Dois Riachos. Vim aqui para Afogados com poucos meses de nascido. Tive uma infância, diria a você, com muitas dificuldades devido à situação econômica dos meus pais. Mas isso era superado pelo amor que existia na família, né? Que, se você me permite, eu sou o caçula. A Assis é o primeiro filho, Vianney o segundo, eu sou o terceiro. Eu nasci em 1953, dia 28 de novembro de 53. E a gente, quando veio morar em Afogados, na Avenida Manuel Borba, na casa de número 399, uma casa hoje que pertence ao neto de Dona das Dores, ao meu sobrinho Marcos Miranei Marques, que é o Marquinhos Moto, filho de Assis. A casa hoje pertence a ele. Nós viemos morar na Avenida Manuel Borba, onde a família foi se estruturando. Meus irmãos, Assis na época, trabalhava, que era uma coisa fora do comum. Meu pai foi para São Paulo em busca de melhorar a situação financeira, de nos dar uma condição melhor de vida. Foi uma vez, voltou, foi a segunda, voltou, foi a terceira. Nessa terceira viagem que meu pai fez a São Paulo, terceira, quarta viagem, mais ou menos isso aí, ele demorou muitos anos, começou a se comunicar, mandava dinheiro e tudo, mas depois interrompeu essa comunicação, passou muitos anos sem falar com minha mãe, sem falar com a gente, e a gente só pensava o pior. Mas depois de muitos anos, meu pai voltou para Afogados, para a alegria da família, apesar de não ter voltado para nossa casa, mas voltou para Afogados, e a gente tinha esse contato com ele diariamente, falava com ele, ia na casa dele. E nós ficamos em Afogados, né, na Avenida Manuel Borba, morávamos lá. Assis, incansável trabalhador, começou a gente chamava na época de, tinha um carro de praça, que é o táxi, e Vianney começou a trabalhar na CELP, onde todo trabalho da CELP na época, né, era feito manualmente. As contas de energia elétrica eram faturadas manualmente no escritório que ficava ali ao lado da igreja, ali onde hoje é a casa do finado Zé Gago, aquelas imediações ali, perto da casa de Anicete Elias de Brito, naquela área ali, era o escritório da CELP. O Vianney começou a trabalhar ali, depois foi efetivado também como funcionário. A família foi se estruturando, as coisas foram melhorando e nós tivemos sempre a proteção divina, com certeza, o apoio da família. Vianney e Assis, a preocupação era que eu estudasse. Onde você estudou? Onde você estudou? Eu comecei a estudar numa escola ali, era Seu Quitério, ali perto da que hoje tem a escola João Leite. Então, Fernando, eu depois da escola de Seu Quitério, como era conhecida, a gente... E hoje é Conde João Leite? Hoje Gonçalves de Andrade. O Gonçalves de Andrade. E depois eu fui para a escola Padre Carlos Cotar, né? A escola que existe hoje, ali na Avenida Arthur Padilha, né? Dona Genedi foi diretora? Dona Genedi
Dona Genedi, Dona Ione foi, a professora, não sei se era Marlene Cruz, era da família Cruz, eu não lembro, não era Marlene, não era Marlene. Maria do Carmo. Maria do Carmo, era Maria do Carmo, eu acho. Professora. Era professora. E ali na escola, na Padre Carlos Cotar, foi quando eu comecei também a jogar futebol, incrível. Agora o campo, você precisava ver o campo. Não tinha terra, não, era só pedra. E todo dia a gente se machucava, se feria o dedo, o calcanhar, alguma coisa. Que era uma coisa incrível. Então eu estudei muito tempo na escola Padre Carlos Cotar. Depois eu fui para Monsenhor Pinto de Campos. O ginásio Monsenhor Pinto de Campos. Né? Teve a escola de artes, professor Alberto. Escola artesanal. A escola artesanal, exatamente. A escola artesanal. Né? Seu Luiz Alves foi um dos diretores da nossa escola, do ginásio Pinto de Campos. Interessante na escola ginásio, a nossa situação econômica era difícil. E eu lembro que teve uma época que você tinha que contribuir na escola para poder estudar. E seu Luiz Alves, isso é uma das coisas que eu não posso esquecer. E seu Luiz Alves, conhecendo a nossa situação econômica, ele dispensou a minha mensalidade. Ele disse, olha, vocês, a gente sabe, a gente conhece a situação econômica, você vai continuar estudando e sua mensalidade será dispensada. Isso foi também um fato, uma coisa que aconteceu em nossa vida que eu não esqueço nunca, né? E nós fomos estudando, conseguimos a nossa educação, conseguimos atingir nossas metas. E hoje, Fernando, eu digo a você com toda sinceridade, eu me sinto uma pessoa realizada, tenho uma família constituída, sou uma pessoa que me considero amigo de todos, não tenho mais dificuldades. O que a gente vive hoje é dentro de um padrão considerado bom. E estamos aí contando a nossa história. O que é que o senhor pensa do futuro? Olha, o futuro, ele é uma coisa que... É uma incógnita, né? Ela é uma incógnita, né? A gente, por mais que a gente queira ter um amanhã muito mais cheio de felicidades do que hoje, às vezes acontece o inverso, né? Devido a circunstâncias alheias à nossa vontade. Mas procuramos sempre melhorar cada vez mais, né? Procurar oferecer coisas melhores, não só à família, mas à sociedade como um todo. Porque a família, na verdade, né, é essa sociedade que nós vivemos, apesar dos pesares, mas a gente também não pode de maneira nenhuma por ver tantas coisas negativas, a gente deixar se abater e não acreditar que é possível fazer melhor, que é possível que a coisa aconteça diferente e que a felicidade possa estar mais perto. O que é Afogados para você? Afogados da Engazeira? Afogados da Engazeira é tudo. Tudo para mim. Afogados da Engazeira é o torrão onde minha família nasceu, cresceu, onde eu tive a felicidade de nascer. Eu amo a minha terra. Eu gosto de Afogados da Engazeira de uma maneira talvez fora do comum. É um amor muito grande que eu tenho por Afogados da Engazeira. Apesar de geograficamente ser um município pequeno, geograficamente, mas o tamanho do amor que essa terra dá aos filhos é de uma dimensão incalculável.
a população, né? A tranquilidade que se tem de viver em Afogados da Engazeira. Acontece, lógico, mas é uma cidade muito pacata, onde as famílias realmente são pessoas que se preocupam com o bem-estar de todos. Afogados da Engazeira Mas ela não está no sul não, ela está no Preciso. representa para mim tudo. Se tivesse no centro, porque gato é fogo. Onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu me eduquei, onde eu dei meus primeiros passos como trabalhador, onde eu comecei a minha estrutura de vida. Eu devo tudo isso a Afogados da Engazeira. Mas o que é que você diria sobre essa entrevista? Olha, Fernando, são as surpresas boas que acontecem na vida da gente. Não é? Primeiro, em reencontrá-lo, não é? Como também afogadense, você preocupado em registrar, não é? A história da nossa cidade, a história dos afogadenses. Um trabalho realmente muito bonito, um trabalho que sempre é elogiado por todos. Quando se comenta Fernando Pires, tem tal matéria, Fernando Pires fez um trabalho tal, com fulano, com ciclano, com beltrano. Então, nós somos felizes por isso. Por nascer nessa terra, por ter nos educado aqui nessa terra, crescido aqui, trabalhado aqui. Estou passando uns dias, como eu costumo dizer sempre, a minha própria família, passando uns dias em Recife, mas o meu desejo, a minha vontade, o meu sonho é voltar a residir em Afogados da Engazeira.